Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado porque estamos aqui nessa manhã para abrir a sua palavra e estudar um pouco mais de Ti. Te agradecemos porque recebemos muitas bênçãos durante esses dias que estivemos no acampamento, que foram bênçãos que o Senhor derramou joias para que nós possamos entender exatamente o tempo que estamos vivendo. Pedimos agora que o Senhor possa estar presente nesse auditório. Pedimos que o Senhor possa estar com o irmão Parminder, que ele possa estar atrás da cruz e as suas palavras possam ser faladas. Te peço que seus anjos possam estar nessa sala, que enche essa sala dos lugares que estão aqui, que tire qualquer pensamento que possa distrair-nos a nossa mente. E ao abrirmos o livro de Esther, nós possamos entender os momentos que estamos vivendo e tão perto, tão próximo que está essas crises que estão para acontecer. Entregamos a nossa vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. We want to carry on our studies in the Book of Esther. Nós vamos continuar nossos estudos no livro de Esther. We've already demonstrated Nós já demonstramos that the structure of our message que a estrutura da nossa mensagem, from 9/11 to the Sunday Law, do dia 11 de setembro até o decreto dominical, is based upon 3 steps. está baseado em três etapas. Três etapas. And in the Book of Ezra, No livro de Esdras, the symbol for this is the first day of the first month, o primeiro dia para esse, o símbolo disso é o primeiro dia do primeiro mês para o dia 11 de setembro, to the first day of the 5th month, o primeiro dia do quinto mês para o clamor da meia-noite, to the 7th day of the 10th day of the 7th month. e o 10º dia do sétimo mês. And when we convert these dates to symbols, Ao convertermos essas datas em símbolos, but we do more than that, e a gente faz mais que isso também, we go back into Millerite history nós voltamos na história milerita and we identify when these biblical dates were fulfilled. então nós identificamos na história milerita quando essas datas se cumpriram. So when we look at the Book of Ezra, Nós então olhamos o livro de Esdras, chapter 7, verse 9, capítulo 7, versículo 9, we can identify these 2 dates, nós conseguimos identificar essas duas datas. and then we know that this is an important date that the Millerites understood, Nós sabemos que isso é uma data importante que os mileritas entenderam, that Ezra 7 was fulfilled. que Esdras capítulo 7 foi cumprido, se cumpriu. Ezra 7 Esdras 7 was in the year 457 BC. foi no ano 457 antes de Cristo. In the year 457 BC, No ano 457 antes de Cristo, this was the last of 3 decrees foi os últimos dos terceiros decretos by 3 Persian kings, por 3 reis da Pérsia, Cyrus, Darius and Artaxerxes. Círios, Dario e Artaxerxes. And we're able to connect this last decree E a Bíblia conecta esse último decreto to the 3 angels' messages com as 3 mensagens angélicas by the 2300-day prophecy. pela profecia dos 2.300 anos. And this year 457 BC, E no ano 457 depois de Cristo, BC, antes de Cristo, desculpa, antes de Cristo, AC, antes de Cristo, aligns with conecta com the year 1844. DC. I'll leave that because everybody knows. Everybody knows that. Ele conecta com 1844. And this is the history that we're dealing with in the Book of Ezra. Essa história que ele está olhando, essa data do ano 457 no livro de Esdras. So in this year, Nesse ano, então, when they looked at these dates, quando eles olharam essas datas, they took this history eles pegaram aquela história na época de Esdras, and they understood eles entenderam that in the year 1844, que no ano 1844, this history was being fulfilled. essa história estava sendo cumprida. And by the connection of this history, Pela conexão dessa história de Esdras, of the 3rd decree, do terceiro decreto, connected to the 3rd angel's message, conectado com a terceira mensagem angélica, they developed a logic eles desenvolveram uma lógica based upon the first day of the first month, baseada no primeiro dia do primeiro mês, being April the 19th, sendo abril dia 19 de 1844, that they could identify the 10th day of the 7th month. para eles poderem identificar o 10º dia do sétimo mês. This was easy to do by calculating the cycles of the moon. Isso foi baseado, eles conseguiram calculando os ciclos da lua.
And this is how they get the date 1844. Dessa foi a forma que eles conseguiram o dia 1844. So when we come, You want to say something that the 27 months was because of the feast or no? yes. Okay. So when we go back to Ezra chapter 7, Quando a gente volta para Esdras capítulo 7, this is in the 7th year of Artaxerxes. esse terceiro decreto aconteceu no 7º ano de Artaxerxes. You can demonstrate that the reign of Artaxerxes Você consegue demonstrar que durante o reino de Artaxerxes begins prior to the first day of the first month, começa antes do primeiro dia do primeiro mês. and it runs into this history. It Yeah. runs on into this year. E né, ele continua reinando nessa história do decreto, né? So I'll put a star to indicate the third decree is issued. Eu vou botar essa estrelinha, esse asterisco que indica quando o terceiro decreto foi declarado, foi feito. So it's written in Babylon. Foi escrito na Babilônia. They leave Babylon on the first day of the first month. Eles saem da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. What we haven't done, we haven't gone into the book of Ezra. What we have not done? We have not. O que a gente não fez ainda, All we looked at was que a gente no livro de Esther, que a gente não fez ainda, chapter 7 verse 9. no capítulo 7, verso 9 de Esdras. But if we were to carefully read chapter 7 and chapter 8, Se a gente cuidadosamente lesse o capítulo 7 e o capítulo 8 de Esdras, we'd see a number of key points nós vemos vários pontos chaves that would help us to reinforce and demonstrate that this is correct. que nos dá mais verdade, nos dá mais claridade, que consiga provar essa estrutura do primeiro dia do primeiro dia do quinto mês. So the Millerites understood on the first day of the first month Os mileritas entenderam bem o primeiro dia do primeiro mês that they were to come out of Babylon. que eles tinham que sair de Babilônia. And on April the 19th, 1844, No dia 19 de abril de 1844, they proclaimed Revelation 14 verse 8 e eles proclamaram Apocalipse 14 versículo 8, né? Caiu Babilônia. and they made an application of this verse in their history. Eles pegaram o verso que eles saíram da Babilônia em Esdras em 417 e usaram a mesma aplicação 19 de abril quando eles saíram das igrejas protestantes que chamaram Babilônia. They called the Millerites to come out of the Protestant churches because they had fallen and become part of Ele Babylon. falou que chamaram os mileritas, saem das igrejas protestantes, porque essas igrejas protestantes, ao rejeitarem a mensagem, se transformaram em Babilônia. The Millerites never really concerned themselves with the fulfillment of this date, E os mileritas nunca se preocuparam com o primeiro dia do quinto mês, except in passing they said this, exceto ao passarem essa data, eles falaram that it would take 4 months to get to this date, que demorariam 4 meses para chegar até o primeiro dia do quinto mês. and if we read in Ezra chapter 7, E se você lê em Esdras capítulo 7, it says this is when they enter into Jerusalem. e ali é quando eles entram em Jerusalém. Then the Millerites developed an understanding Então os mileritas desenvolveram um entendimento that it would take them some time to prepare que demorariam para ele algum tempo para se preparar to put this decree into force. para que esse terceiro decreto entrasse em ação. And so they would say Então eles diriam, o que eles falaram, né, os mileritas? that they would put this decree into effect at a festival or a feast day. Que eles colocariam esse decreto em função, né, em vigor, And the one that quando tivesse uma festa, a festa da expiação. was selected was the Day of Uma Atonement. festa, e a festa que eles selecionaram foi a festa da expiação. Is that EX. Oh, you say autumn or the Day of Atonement? expiação. EXP. That's good. Expiação. So this was the Day of Atonement. Esse foi o dia da expiação. This was their initial logic, Essa foi a lógica inicial que eles tiveram. but then they went into the types and the antitypes Depois eles começaram a procurar os tipos e os antitipos of the feast days. das festas judaicas. And when you go back into the line of Christ Quando você estuda a linha de Cristo, né, o paralelo da história de Cristo, in Daniel chapter 9, Daniel capítulo 9, you can demonstrate você consegue demonstrar that the fulfillment of this prophecy que o cumprimento dessa profecia de 2.300 anos has to occur in the autumn of this year. tem que ocorrer no outono daquele ano. And not only just in the autumn, but at the Day of Atonement. Não somente no outono, mas no dia da expiação. So in Ezra, it doesn't mention this date, Esdras não fala nada desse 10º dia do 7º mês no livro de Esdras. but the Millerites are connecting two pieces of information together. Mas os mileritas conectaram essas duas informações juntas. So they're connecting this leaving of Babylon Eles and putting the decree into effect Eles conectaram essa história de sair de Babilônia e colocar o decreto em vigor
with these two fixed dates, pegando essas duas datas que são fixas, o primeiro dia do primeiro mês, o primeiro dia do quinto mês, the leaving of Babylon and entering into Jerusalem, quando eles saíram da Babilônia, entraram em Jerusalém, then on top of that, e jogaram em cima disso, they did a detailed analysis of the 2300-day prophecy. eles fizeram um estudo mais detalhado das 2.300 tardes, And we've already spoken about that previously. e nós já falamos isso antes. Do I need to do that again, or About how the they feast. calculate that it's actually this date? No, I think We've we're done good. that. Because just the feast, Yes. autumn feast. But they actually go through the 2300 days and show why it has to be that way. But I did that last time, so I Okay, wasn't going to repeat that's fine. it. Yeah, that's okay. So, when you get these numbers, Quando você chega com esses números, these dates, essas datas, and we know that this was fulfilled in this history, nós sabemos que aquela história de Esdras se cumpriu na história milerita, and I've reiterated the point a number of times, e eu já reiterei o ponto várias vezes, esse ponto, that this date que o primeiro dia do primeiro mês, na história milerita, was used by the Millerites foi usado pelos mileritas to identify this event. para identificar o evento da 22 de outubro, 10º dia do 7º mês. And today, Hoje, we are using this date nós estamos pegando a data do primeiro dia do 5º mês to identify this event. para identificar o evento do the 10th day of the 7th month. Yes, In our time, which is the Sunday. yes. Seria no nosso tempo, nós estamos usando a primeira data, o primeiro dia do 5º mês para identificar o nosso 10º dia do 7º mês, que seria no caso o decreto dominical. So I think, as my brother has just said, Que when we just look at Millerite history here, ao estudarmos a história milerita aqui, and we look at these dates, nós olhamos essas datas, we take Millerite history nós pegamos a história milerita and bring it into our own e a history. gente leva para a nossa própria história. So this would be our history. Então essa seria a nossa história. So I'm just going to take this and put it over here, Ele vai pegar então a nossa história aqui e vai jogar em cima da história milerita. and instead of using Millerite dates, Ao invés de usar as datas mileritas literais, 19 de abril, ou o que for, we can show that this would be 9/11 nós podemos mostrar que isso simbolicamente representa dia 11 de setembro and the Sunday law. e o decreto dominical. That's what I said, yeah. And the Millerites never understood or never realized what was being fulfilled on the first day of the fifth month. E os mileritas nunca conseguiram entender ou nunca compreenderam o que realmente se cumpriu no primeiro dia do 5º mês. And this is the light that we understand today. Essa é a luz que nós estamos entendendo agora. And this is the midnight E cry. esse é o clamor da meia-noite. And we have identified the fourth day of the fifth month, E nós identificamos o 4º dia do 5º mês, not from the book of Ezra, não pelo livro de Esdras, but from the book of Ezekiel, mas pelo livro de Ezequiel, chapter 1, verse 1. capítulo 1, versículo 1, And here is identified the fourth day of the fifth month, onde identifica o 4º dia do 5º mês, where Ezekiel receives the vision. que Ezequiel recebe uma visão. The study of these visions O estudo dessas visões is an important factor to understand what's happening in our history. é um fator importante para que nós possamos entender o que está acontecendo na nossa história. So just for your reference, because we haven't addressed this issue, Só para vocês terem uma referência, que a gente não falou muito sobre esse assunto, only in a superficial way, a gente só comentou num nível bem superficial. there are 3 visions in the book of Daniel. Existem 3 visões no livro de Daniel. All 3 visions are identified in Daniel chapter 10. Todas as 3 visões você consegue ver dentro do capítulo 10 de Daniel. They're the Hazon, Do you want to write them out so it's easy for them to see? São 3 visões. Existe a visão chamada o Shazon, mas a forma correta de pronunciar é Razon. the Mareh, A visão da maré and the Marah. e a visão da mará. So I don't want to get sidetracked into looking at these Eu não visions, quero sair da linha aqui explicando todas as visões, except to make this observation. mas simplesmente fazer uma observação. The connection between these two words A conexão entre essas duas palavras, is an important factor in chapter 8 and chapter 9. it's what? It's an important connection. They're connected É uma there. conexão importante que existe no capítulo 8 e capítulo 9 de Daniel. And in chapter 10, No capítulo 10, all 3 are important. todas as 3 visões são importantes. So when we begin to understand the relevance of these different visions, Quando a gente começa a entender a relevância dessas diferentes visões, it opens up our understanding abre o nosso entendimento of what happened at this date o que aconteceu no 4º dia do 5º mês in Millerite history. na história milerita.
Let me just kind of tell them that vision only, we don't have in our translation this thing, we just have vision. Yes. So let me just kind of tell them. Quando você lê no seu livro de Daniel, o que for, só aparece a palavra visão, tá? Mas se você vê no hebraico, essa palavra visão tem 3 formas de aparecer: o shazon, a maré e o mará. Tá? Are you gonna say what it means? Mará aparece na verdade como aparição. Do you want to say what the meaning of each one as well? Ele vai dizer o que significa, o significado de cada uma dessas palavras. Let me give you this date. Ele vai falar para vocês aqui esse 4º dia do 5º mês. This is the 21st of July. Na história milerita, o 4º dia do 5º mês representa o dia 21 de julho de 1844. And the Millerites identified that this date Os mileritas identificaram que aquele dia was the fulfillment of the parable of the 10 virgins foi o cumprimento da parábola das 10 virgens, of Matthew 25, de Mateus capítulo 25. and this was midnight. E o que eles chamavam, os mileritas mesmo chamaram de meia-noite. You're going to say Ellen White midway as well? So when they identified that this was midnight, Quando eles identificaram que aquilo era meia-noite, they realized eles perceberam that the 21st of July que o dia 21 de julho, is exactly halfway exatamente na metade do caminho, between the 19th of April entre dia 19 de abril de 1844 and the 22nd of October. ao dia 22 de outubro. And they identified this as the midpoint, Eles identificaram aquilo como metade do caminho, metade do caminho. and they called it midnight Eles chamaram de meia-noite because they understood porque eles entenderam that the evening had started on April the 19th, porque a noite que começou no dia 19 de abril and night went all the way to October 22nd. e a noite percorreu todo esse período até dia 22 de outubro. And they believed that this was going to be the dawn of a new day. E eles acreditaram que dia 22 de outubro seria a nova porta para o novo dia. And they identified that this is half a year, Eles identificaram que é metade de um ano, 6 meses. and then they used the principle that they'd been using for the last 46 years, Eles usaram o mesmo princípio que eles estiveram usando nos últimos 46 anos, 25 really, no caso 25, né, para ser mais exato, that one day equals 1 year. que um dia igual a um ano. And so this was half a year, it would be half a day, Se esse período aqui significaria meio ano, então seria meio dia. and this would be 6 p.m. Esse seria 6 da tarde, p.m., same thing, 6 p.m., and 6 a.m. esse 6 da manhã. And therefore halfway Então, na metade do caminho, would be 12 a.m. seria meia-noite, 12 da manhã. So this 0 horas. concept of midnight, Esse conceito da meia-noite, they began to look carefully at Matthew 25, eles continuaram a estudar mais cuidadosamente Mateus 25. and by the time they come to this event here at the Midnight Cry, Quando eles chegaram naquele evento do clamor da meia-noite, which was the 15th of August, que foi dia 15 de agosto, they understood this, eles entenderam isso, that at midnight, que na meia-noite, on the July the 21st, no dia 21 de julho, there was a cry made existe uma clamor que foi feito, on the 15th of August. que foi no dia 15 de agosto de So 44. this is the brief overview Essa é uma revisão bem rapidinha, of how Ezra 7 was used como Esdras 7 foi usado, to understand that prophecy was being fulfilled in that day. entendendo que a profecia estava sendo cumprida naquele dia. And this history is our history. E essa história milerita é a nossa história. So we get these 2 dates here, Então nós pegamos essas 2 datas, primeiro dia do primeiro mês, primeiro dia do 5º mês. in fact these 3 dates, No caso, né, essas 3 datas, primeiro dia do primeiro mês, 4º dia do 5º mês, primeiro dia do 5º mês, primeiro do primeiro, and we bring them into our own e a history. gente pega essa história e joga lá na nossa história. So I'm not dealing with midnight, I'm only going to address the midnight cry. You're not dealing with... I'm not going to address the midnight, Ok, ele não vai ficar falando sobre a meia-noite. I'm just addressing the midnight cry. Ele simplesmente vai estar falando do 5th day. Oh, 4th, yes, sorry, Thank thank you. Aqui, desculpa, é o This is the 5th day of the 4th 5º month. dia do 4º mês, tá? 5º dia do 4º mês. So coming back to our original diagram, Voltando ao nosso diagrama original, you can see the reasoning behind having the 1st day of the 1st month, 1st of the 5th, and 10th of the 7th. agora você consegue entender nosso racionamento para colocar o primeiro dia do primeiro mês, com 11 de setembro, primeiro dia do 5º mês com clamor da meia-noite e o 10º com a decreto dominical. So when we use these dates Ao usarmos essas datas and identify
events in our history, e identificamos os eventos da nossa história, you can see there's a lot of background information that you need to você understand. consegue ver que você tem que ter vários conhecimentos prévios, você tem que ter um conhecimento de base para você conseguir entender. And then these become symbols, E essas datas se transformam em símbolos, and you can calculate the time period between them. e você pode calcular o período de tempo entre eles, This works out 120 and 70. que no caso é 120 e 70, que são símbolos. These are literal days, São dias literais, but we understand them to be symbolically used. mas nós usamos de forma simbólica. We then went on to identify that even though this time period Nós fomos então identificamos que mesmo durante esse período, is identified by the number 120, que está identificado sob o número 120, according to 2 Chronicles chapter 29, de acordo com o 2 Crônicas capítulo 29, you can identify them as 2 8-day periods. nós identificamos esses dois períodos de 8 dias da purificação do templo e do pátio. And then you're able to begin to see Você então começa a ver que that there's a story about the priests and tem uma história do Levites. sacerdote, uma história dos levitas, But this story about these two groups, mas a história desses dois grupos, the foundational understanding of this is not from 2 Chronicles, da onde nós tiramos isso, a fundação de entender dos levitas e do sacerdote, não é do 2 Crônicas que a gente tira, it's from an understanding that in Christ's time there were two groups of disciples. mas sim entendendo que na época de Cristo existiam dois grupos de discípulos. There were a group of 12 Existia um grupo de 12 and a group of 70. e um grupo de 70. So we begin to see that these numbers become symbols. Nós começamos a ver que esses números se transformaram agora em símbolos. So when we understand that there are two groups of disciples Quando nós entendemos que haviam dois grupos de discípulos in the life of Christ, no tempo de Cristo, and we understand that 2 Chronicles shows us that they symbolized by priests and Levites, nós vemos que em 2 Crônicas que I see in 2 Crônicas that symbolize Levite. symbolized by priests and Levites. Nós vemos que em 2 Crônicas que simboliza os sacerdotes e depois os levitas. So the priests are a symbol of the 12 disciples, Nós vemos que os sacerdotes é uma simbologia dos 12 discípulos and the Levites for the 70. e os levitas é uma simbologia dos 70 discípulos. We could then go back into the Book of Ezra, Nós então podemos voltar no livro de Esdras. and you can begin to identify that these groups are shown there as well. Você consegue ver que esses grupos também estão identificados na história de Ezra's story, right? In Ezra's story, chapter 7 and chapter 8. Na história de Êxodo, no capítulo 7 e capítulo 8. But there's a third group that are brought to view in those Mas chapters. existe mais um terceiro grupo que aparece no livro de Esdras. And in the Book of Ezra, they're called Nethinims. No livro de Esdras, chamado de Netineus. These two chapters, chapter 7 and 8, Esses dois capítulos 7 e 8 are dealing with men está lidando com homens whose responsibility is to take care of the temple. que a responsabilidade deles era de cuidar do templo. And so the completion or the restoration of the temple Então a finalização da construção do templo is identified as happening when three groups of people come together é identificado quando esses três grupos de pessoas se juntam in a progressive nature. de uma forma progressiva, natureza de uma forma progressiva. So when you bring in Ezra, Ao você trazer Esdras, you see the priests, the você Levites, vê o sacerdote e os levitas. and then it talks about the Nethinims. Depois você fala então do terceiro grupo dos neteneus. The Nethinims were not Israelites, Os neteneus não eram israelitas, they were Gentiles. eles eram gentios. So they're a representation of the world. Então eles representam as pessoas que estão no mundo. Our focus O nosso foco is the priests and the Levites, são os sacerdotes e os levitas, because that's what Esther is dealing with, the Book of Esther. porque é isso que Esther, right? Esther. Book of Esther. Porque é isso que Esther está falando. We mentioned in Luke chapter 1 Nós mencionamos em Lucas capítulo 1 that there's a story about Zacharias the priest and his wife. que é uma história de Zacarias, que era um sacerdote com a sua esposa. And we notice in that story, Nós percebemos naquela história, from the time where he meets Gabriel desde o momento que ele encontra com Gabriel and rejects the message from Gabriel, e rejeita a mensagem de Gabriel, he becomes dumb. ele fica mudo. And this is a representation, symbolically, Isso é uma representação simbólica that the leadership, the priests, que a liderança, no caso Zacarias, o sacerdote, no longer have a message. não tem mais a mensagem porque ele fica mudo. There's many other
little symbols in that story. Existem vários outros símbolos que a gente consegue ver nessa história. One of them is that he tarries or waits. E uma outra coisa que se você for ler, ele tarda no templo, ele está esperando no templo. Or let me rephrase that. Deixa eu dar uma reestruturada nisso. When he speaks with the angel, he's delayed. Quando ele, depois de falar com o anjo, ele fica no templo esperando, tardando. And when the people are looking on the outside wondering what's going on, E as pessoas que estavam do lado de fora do templo estavam querendo saber o que estava acontecendo. they wonder why he's delayed, E eles- why he's delaying or he's tarrying. E eles ficam perguntando por que ele está tardando, esperando, por que ele está demorando. In the book of Luke chapter 1, it identifies the period between when he went dumb No capítulo 1 de Lucas conta a história desde o momento que ele ficou mudo to a period 6 months later when Elizabeth até um período 6 meses depois, quando Isabel meets Mary. se junta com Maria. Here we see many symbols Nessa história nós temos vários símbolos which we can identify as being fulfilled at the midnight que cry. nós podemos marcar que se cumpre no clamor da meia-noite. So we need to understand that these 6 months Nós temos que entender que esses 6 meses da história de Zacarias also are a symbol from the first day of the first month to the first day of the fifth. também é uma simbologia do primeiro dia do primeiro mês ao primeiro dia do quinto mês. And 6 months is 180 E days. 6 meses representa 180 dias. So we identified Então nós identificamos in Esther, no livro de Esther, and we would read Esther chapter 1 verse 4. nós vamos ler Esdra capítulo 1, Esther capítulo 1, versículo de 1 ao 4. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Just verse 1 I read. Just verse 1, verse 4. 1 to 4, right? Oh, we'll read verse 1 to 4. Yeah, Oh, no, that's fine. just the 4, you want just one? Oh, sorry, I'll read 4. Ele só quer o versículo 4, desculpa. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. So there's this 180 days that is mentioned here. Nós vemos na história de Esther 180 dias sendo mencionados, que são 6 meses. You may as well go and read ahead verses 2, 3 and 5. Agora eu vou ler o versículo 2, 3 e versículo 5. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete, e todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele, o poder da Pérsia e da Média, Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias. Versículo 5. E acabado aqueles dias, fez o rei um banquete, e todo o povo que achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no palácio do jardim do palácio real, no pátio do jardim do palácio real. Now, I know there are some people here today Eu sei que tem algumas pessoas aqui hoje who weren't at the prophecy que não school, estavam no acampamento profético. but those of us who were there Para aqueles que estavam lá, realized that when we were going through these verses, vão entender que quando a gente lê esses versos, we spent a couple of hours nós normalmente mais ou menos 2 horas dedicamos nisso, and we only got to around verse 7 or e a 8. gente chegou no versículo 7 ou 8. The closer we get to the end, Mais perto que nós chegamos do fim, up to midnight, the midnight cry and Sunday law, depois do clamor da meia-noite, clamor da meia-noite e decreto dominical, and we begin to understand scripture, nós começamos a entender as escrituras. we see there is so much information in individual Nós verses. vemos que tem tanta informação em versículos individuais, And I think as students of prophecy, e eu acho que nós, como estudantes de profecias, we should be spending our time and energy nós devíamos dedicar o nosso tempo e a nossa energia looking at these verses in detail. olhando nesses versículos, por versículo em detalhe. Ellen White says we're so used to being surface readers, Ellen White fala que nós estamos tão acostumados de ser simplesmente leitores da superfície, and she uses a different analogy or a different story to teach the same thing e ela usa uma história, uma analogia para ensinar a mesma coisa, when she says just under the surface there are hidden gems. e ela usa um pouquinho debaixo da superfície existem joias que estão escondidas, But most of us are content to just pick up bits on the surface and not mas dig. a maioria de nós está muito feliz em só pegar um pouquinho das joias que estão em cima da superfície. And that's why we miss so many things. Por isso que a gente perde tantas coisas. So we can see in verse 4 this 180 Nós podemos ver no versículo 4 que tem 180, becomes a symbol from this date to this date. que agora se transforma num símbolo do dia do primeiro mês ao primeiro dia do quinto mês. So it takes a while to become familiar with this methodology, Demora um tempo para você conseguir entender essa metodologia,
But without it, line upon line doesn't really work. Mas se você não usa linha sobre linha, você não tem como chegar nessas conclusões. Não funciona. We went into verse 1 Nós fomos no versículo 1 and we identified this 127 e a gente também identificou as 127 províncias. was identifying what? Estava identificando o quê? Vocês se lembram? You don't have to answer. I'll answer the question. It's Ele vai responder a pergunta. the rhetorical question. Essa é uma pergunta retórica. You never addressed this. Oh, I Finish it forgot up. to do that. That's okay. Yeah, let's go back to these Eu estou visions. meio que conduzindo ele. O que ele comentou sobre as visões? Ele vai agora falar um pouco sobre essas 3 visões. I can give a simple definition of these visions, Ele vai te dar uma definição bem simples das 3 visões, just like you can with all of this information. da mesma forma como eu fiz essa aqui. But as soon as you start looking in detail, Mas à medida que você começa a olhar em mais detalhe, you realize it's a bit more complicated. você vai ver que é um pouquinho mais complicado do que você imagina. So let's just go with the simple definition. Vamos começar com as definições simples. The Hazon vision. A visão do Shazon, da Razon, If I can visually demonstrate it like this, visualmente eu gosto de demonstrar. I like to demonstrate, right? That's what you said. Yeah, Visually, I like to visually. demonstrate. Da forma de para mostrar de uma forma visual, ele gosta de fazer isso. this is prophetic. É uma P-R-O-F. And you want to write everything? Just prophetic E. Oh, that's fine. Prophetic history. Just put history on the top. História H-I-S-T. A história profética representa a visão do Shazon, Razon representa a história profética. So the Hazon vision A visão do Razon has duration existe duração because it's involving history, porque está envolvendo a história. and how history is the fulfillment of prophecy. E a nossa história é um cumprimento profético. Then the Mareh, Então a maré, excuse my crude drawing, me desculpa o meu desenho bem primitivo, is the appearance. é o aparecimento. A-P-A-R-E-C. That's it. Aparecimento. This is the appearance of Christ. Essa é o aparecimento de Cristo. And we use this phraseology, the appearance of Christ, Nós usamos essa frase, né, o aparência, quando Cristo aparece para uma pessoa. but when you see how that word is used through Scripture, Quando você vê que essa palavra é usada nas Escrituras, sometimes it doesn't quite fit this definition. às vezes não consegue encaixar direitinho com essa definição da aparência de Cristo quando ele aparece. So, an example of this would be, Um exemplo disso seria, if you go through a story, se você pega uma história, which would be prophetic history, que no caso seria uma história profética, then at the end, no final, you'd see você vai ver how God is going to respond to this history, como or Deus this story. vai responder para essa história. So this would be the Hazon, Essa seria a visão do Shazon, da história profética, and this would be the Mareh, and how God will respond, right? Yes. How God will present or will show. how he deals with this history. Ok. Por exemplo, se você vê então uma história profética, que é a história do Shazon, no final dela aparece a maré, que é como que Deus vai se lidar, vai resolver essa história. So there's a relationship between these two visions. Existe uma relação entre essas duas visões, do Shazon e da maré. The Marah A visão da mará is a mirror. é como se fosse um espelho. I don't even think that is going to represent the mirror properly. Eu não sei se isso representa um espelho, mas é um desenho meio rústico aqui. And the Bible talks about this mirror in a number of different ways. E a Bíblia fala dessa visão da mará em diferentes formas. But the concept that's being taught here Mas o conceito que está ensinando nessa visão, is that when you see Christ de quando você vê Cristo com a visão da maré, and see how he's dealing with this e history, você vê como ele está lidando com a visão da história profética, o Shazon, it has an effect upon you. existe um efeito em você. And so that's one definition of this Marah vision. Essa é uma definição da visão da mará. So if you look at Christ, Se você vê Cristo, maré, the Marah vision. quando você... Ok, mará. The Marah. Quando Oh, você- sorry, if you if you see look at Christ in Christ- the Marah, Se você vê Cristo, você está vendo a visão do maré, then you have a response in you, e você tem uma resposta em você, que é a mará, and often e geralmente this drives you to your knees and prostrates you. te leva você nos seus joelhos e te humilha, né? Você se sente
Frustrado. Frustrado. So Frustrated. that's a simple definition of these three visions. É uma definição simples dessas três visões. But as I say, Como eu falei para você, especially the Marah vision, especialmente a visão da Mará, it teaches different things in different places. também ensina coisas diferentes em lugares diferentes, em contextos diferentes. But the general definition is it's a reflection of Christ. Mas uma definição geral, assim de se entender, é um reflexo de Cristo. And it has In you. in you, it's a response that you have. É um reflexo de Cristo que vem dentro de você e você tem uma resposta a isso. So I hope that Espero que isso mais ou menos deu para entender. helps that issue. Ok. Espero que isso deu para mais ou menos explicar as visões. So we saw that the 127 Nós vimos que as 127 becomes a symbol se transformaram num símbolo of the bypassing of the leadership of the church. do fato de estar passando, deixando de lado a liderança da igreja. Now, for someone who's new to message, and you say this to them, they think this is crazy. Para alguns que são novos nessa mensagem, você fala que a liderança foi passada, eles acham que isso é uma loucura. But what we understand is, Mas o que nós entendemos é, and we spoke of Genesis chapter 23 verse 1. e nós falamos de Gênesis capítulo 23, versículo 1. Yeah, let's read that. Gênesis capítulo 23, versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. So this is the death of Sarah, Aqui representa a morte de Sara. and symbolically Sarah represents a church because she's a woman. Simbolicamente, Sara é uma mulher, então ela representa uma igreja And simbolicamente. so her death Então a morte dela is another witness of many other witnesses é uma testemunha mais de várias outras testemunhas que nós já temos, that we can identify the beginning of the Book of Esther at que 9/11. nós conseguimos identificar o começo do livro de Esther no dia 11 de setembro. If you're new to this Se message, você é novo nessa mensagem, this is not the primary evidence for essa this. não é a evidência primária que nós usamos para provar isso. There are many other evidences. Existem muitas mais referências que usamos. The reason why we look in the Book of Esther A razão que nós olhamos no livro de Esther is not to define or understand this message at the beginning. não é para definir ou entender essa mensagem no princípio, no começo. You have to do a lot of groundwork before. Você tem que fazer muito trabalho de base para você poder chegar lá. Once you understand these truths at a fundamental or base level, Quando você entende essas verdades num nível básico, fundamental, the Book of Esther does a number of good things for you. o livro de Esther traz várias coisas boas para você. And we've been studying the Book of Esther for about 12 months. E nós estivemos já estudando o livro de Esther por mais quase ou menos um ano. And if you've been going through those studies, E se você estivesse acompanhando os nossos estudos nesses últimos um ano, you'll know that the two things that the Book of Esther teaches você vê que as duas coisas que o livro de Esther nos ensina, is the demise or the bringing down sim, a queda ou trazendo um reino, of God's church, trazendo para baixo a igreja de Deus, whilst at the same time e também ao mesmo tempo identifying the lifting or raising up of God's e church. também ao mesmo tempo demonstrando a elevação ou ascensão da igreja de Deus. So if that doesn't make any sense to you, Se isso para você não tem sentido nenhum, think of it this way. pensa mais ou menos dessa forma. First of all, you have to understand Primeiro você tem que entender that this is the history of God's church, que essa é a história da igreja de Deus. and after this comes the world. Depois do decreto dominical é a história do mundo. And if we've identified this as the story of Esther, Se a gente já identificou que dia 11 de setembro é o decreto dominical, a história de Esther, then you know this is a story about Christ, of God's church. então você sabe que essa é a história da igreja de Deus. And there are not two churches being addressed here, Nós não estamos falando de duas igrejas que estão sendo faladas aqui, but there are two women, mas são duas mulheres, Vashti Vasti and Esther. e Esther. And when you identify the characteristics prophetically of these two women, Quando você identifica as características proféticas dessas duas mulheres, you'll see one is going to be divorced você vai ver que uma vai ser divorciada and one is going to be married. e uma vai ser casada. So within God's church, Então, dentro da igreja de Deus, there are two classes or groups being developed existem duas classes de pessoas que estão sendo desenvolvidas. that threatens people. Isso dá muito ameaça as pessoas quando escutam isso.
people build up a defense or a wall against this As pessoas message imediatamente criam uma barreira, um muro de defesa contra essa mensagem, because they misinterpret what we're saying. porque eles mal interpretam o que nós estamos dizendo. They think this is an attack against the church. Eles acham que isso aqui a gente está atacando a igreja. But all I'm identifying Então, a única coisa que eu estou querendo identificar aqui is a prophetic story. é uma história profética. I leave it to you as individuals Eu deixo para cada um de vocês como indivíduos to open your eyes para que abram seus olhos and see what's happening e ver o que está acontecendo. and see if this book is not being fulfilled before your very eyes. E olhe para ver se esse livro não está se cumprindo na sua cara. And if it is, E se você achar que esse livro está se cumprindo, then you can come to your own conclusion você pode então fazer suas próprias conclusões and your own struggles e nas suas próprias batalhas e dificuldades. as you see God is separating from one class Quando você vê que Deus está se separando de uma classe while simultaneously accepting another class e ao mesmo tempo Ele está aceitando uma outra in one classe church. na mesma igreja. Aham. Ele mencionou Gênesis 3:1, referindo-se à morte de 23:1. 23, 23, 23:1. So when we read verse He's 2, asking a question about referindo-se à morte de Sara. Então, the death of Sarah, Genesis 23:1. É uma simbolismo. He's asking, what's the symbol of Sarah being died? What's symbol Sarah's, is a representation of the church Sarah Sarah. representa uma mulher que representa a igreja, because she's a woman. porque ela é uma mulher. We take her death, which occurred in the 127th year Nós of her pegamos a life, morte dela, que aconteceu no ano 127, and we get that number as a symbol, e nós pegamos o dia, que é o ano que ela morreu, 127, and we see it's identified right here in verse 1. e nós vemos no versículo 1 de Esther que tem 127 províncias. A gente faz a conexão desse número. So the symbol of her death A simbologia do 127, que foi a morte dela, is being lined up here at 9/11. agora a gente pega e alinha no dia 11 de setembro. And so the application of that symbol A aplicação daquele símbolo, is that there's a death in the church. que existe uma morte dentro da igreja. If we were to say it was the death of a church, Se você falasse que fosse uma morte da igreja toda, I would use the phraseology as follows. eu usaria a seguinte frase, It's the bypassing of the leadership. quando seria passando a liderança. It's not the Seventh-day Adventist church being thrown away. Não é que a igreja adventista está jogada no lixo. So in verse 2 it speaks about a palace in Shushan. Voltamos ao verso 2, que fala do palácio de Susã. Talks about the king sitting on his throne. It talks about what? The king sitting on his throne in Shushan the Fala palace. que o rei está no seu trono no palácio de Susã. Then in verse 3 Versículo 3, it identifies the third year of his reign. fala que está no terceiro ano do seu reinado. So the third year Terceiro ano, we're identifying as the beginning of the three angels' messages. nós estamos identificando o começo dessas três mensagens angélicas. It says everybody who's important in Fala- the nation are going to go to his palace. Ele fala que todo mundo que fosse importante estariam nesse palácio para esse evento. So they're going to go before him whilst he's in the palace. Então eles vão lá na frente do rei enquanto ele está no palácio. So he's gathering everybody around him, Então ele está juntando todas as pessoas ao redor dele. and we can see here symbolized Nós podemos ver aqui que simboliza, by this event, por esse evento, that is worldwide. It's capturing the whole attention of the que é um empire. evento de padrão, de caráter mundial, que todos foram para encontrar com o reino no palácio de Susã. So verses 2 and 3 are connected together. Então esses versos 2 e 3 estão conectados. But we read verse 5, A gente leu no versículo 5, and verse 5, versículo 5, the first part says, when these days were expired or finished. e falaram que quando esses dias, né, esses 180 dias terminaram. I'm skipping over these verses Eu estou passando esses versos because we've already addressed them. porque a gente já falou isso lá no acampamento. But here in verse 5 it talks about a court. Mas no versículo 5 fala sobre uma pátio, pátio do jardim. So in verse 3 No versículo 3 there was a feast here, teve uma festa, um banquete, B-A-N, B-A, banquet. that's great, banquete, Q, yeah, that's good, that's like that. Okay. Oh, E-T if you want, E-T, E.T. E-T-E, banquete. There's a banquet being identified here Existe um banquete que está sendo identificado durante 180 dias in the palace. no palácio. And then there's a second banquet identified in
Verse 5. No versículo 5 existe uma outra festa, um outro banquete, só que esse banquete agora é no pátio. So when the 180 days are finished, Quando os 180 dias terminaram, it says there's another feast made for 7 days. eles falam que tinha uma outra festa que foi de 7 dias. So by the time you get to verse 5, Quando você chega no versículo 5, Esther is identifying this structure that we're familiar with. Esther está mostrando para a gente essa estrutura que nós já estamos familiarizados. So there's this second banquet here, Aí também existe um segundo banquete, but this is in the court, mas esse banquete é feito no pátio, whereas this was in the palace, sendo que o primeiro banquete foi no palácio, which brings us back to 2 Chronicles, que nos conecta a gente com o segundo Crônicos, identifying the temple and the court. onde divide os 8 dias no templo e os 8 dias no pátio. So you see how we bring these stories and lay them one on top of the other. Vocês viram agora que nós estamos pegando essa história e jogando em cima uma da outra. We identify the reason for this, Nós identificamos que a razão para isso, which brings me back to what I said a few minutes ago. traz de volta aquilo que a gente falou alguns minutos atrás. Over the past 12 months, Nos últimos 12 meses, we've understood that the Book of Esther nós entendemos que o livro de Esther has taught us two things. nos ensina duas coisas. It's a story about God's church, É a história da Igreja de Deus, and the story of God's church e a história da Igreja de Deus, tells us how He's going to bypass one group, falando como ele vai passar por um grupo, deixar de lado um grupo. and what I mean by this bypassing, O que eu quero dizer que passar por um grupo, He's going to break the covenant with them. ele vai quebrar a aliança com esse grupo. And simultaneously, as He's breaking the covenant with one group, Ao mesmo tempo que ele está quebrando a aliança com um grupo simultaneamente, He enters into covenant with a second group. e ele entra numa aliança com um segundo grupo. The biggest problem with identifying and talking about this O problema mais difícil para falar e identificar isso, is because the only people who talk about this issue o único grupo que fala sobre esses assuntos are the second group. é o segundo grupo. So we talk about ourselves, Então a gente fala de nós, né? and people have great problem with E that, as pessoas têm muita dificuldade com isso. and I can understand their issue. E eu consigo entender o problema deles, Because what we end up doing, porque o que a gente termina fazendo, if you've probably realized this, você provavelmente percebe, is we're saying that the conference structure nós dizemos que a associação, as conferências, is Vashti, representa Vasti, and we, e nós, my brother and I, eu e meu irmão aqui, are Esther. somos Esther. So it comes to a level of self-exaltation E for parece some até people, que as pessoas podem pensar que a gente está se auto-exaltando ao falar isso. but we're just identifying fulfillment of prophecy. Mas a gente simplesmente quer mostrar aqui o cumprimento de profecia. But prophecy is always delivered through men. Mas, It's delivered through human agents. mas a profecia é dada, é levada através de agentes humanos. So we hope you can overcome your prejudice Eu peço que você possa tentar vencer a sua prejuízo, seu preconceito, when you think this is an exercise in self-exaltation. ao você pensar que isso aqui que nós estamos fazendo é um exercício de autoexaltação da nossa parte. Because we're talking about a group of people, Porque nós estamos falando de um grupo de pessoas. so by the time you get to here, Quando você chegar no decreto dominical, the Sunday law in the United States, o decreto dominical nos Estados Unidos, and then move through to the close of probation, e você continua desenvolvendo a história até o fechamento da porta da graça, are the 144,000 ou 144 mil, that we're all admonished to be part of. there are what? We're all counseled by Ellen White to be part of. We should strive to be part of E that Ellen number. White, o conselho dela é que todos nós façamos parte desses 144 mil. So I'm not just talking about myself as representing Esther. Eu não estou falando eu aqui representando, que vou representar Esther. I'm saying everybody in God's church Ela falando que todos na igreja de Deus has the right têm o direito and the potential e o potencial and the ability e a habilidade to be that woman de ser aquela mulher, de ser essa mulher, and Esther, escape the fate of Vashti. e sair do destino, né, ou não ter o destino de Vasti. One more point. Mais um ponto. I recognize there are people who are new here today, Eu reconheci que existem pessoas novas que estão aqui hoje, and many people are familiar with the Book of Esther. e muitas pessoas já conhecem o livro de Esther, And no doubt you've read in the Spirit of Prophecy, e eu sei que você já leu no Espírito de Profecia, she talks about Vashti in a very few places, que ela fala sobre Vasti em muito poucos lugares. Ela fala de Vasti, but Ellen White says she was a good woman. e ela White falou que ela era uma boa mulher.
what I want to refer you to is the presentations we did at the prophecy school, O que eu quero que você vá, olhe nas apresentações do acampamento profético, where I take 2 or 3 hours to address this que issue. ele já demora mais ou menos quase 3 horas para explicar esse assunto. You have to become familiar with the separation of morality and Você prophecy. tem que estar familiarizado em separar o que é moral e o que é profecia. And you have to understand what I mean by that. E você tem que entender o que eu falo com isso. So I'm not trying to throw morality away. Eu não quero jogar o que a moralidade traz pra gente. So here we see Jogar these pra fora. 2 groups brought again. Nós vemos esses 2 grupos sendo trazidos de novo. But in this story, Mas nessa história, they're identified eles estão identificando by the palace and the patio. pelo palácio e o The pátio. court. They're not identifying 2 groups directly here. Eles não estão identificando 2 grupos aí diretamente. Esther's going to teach you something different. A Esther vai nos ensinar algo diferente. The second thing that's been identified in the book of Esther A segunda coisa que está sendo identificada no livro de Esther is the issue of law. é o assunto com relacionamento a leis. So one of the truths that we understand about Esther Uma das verdades que nós entendemos sobre Esther is that you can see laws running through this story. que você vai ver várias leis, vários decretos que vão acontecer na história Now dela. some of those laws we've known about for a long time. Algumas dessas leis são do Book of Esther, Say right? the Sunday law, for example. The laws, you're talking the laws of the Esther book, or So the laws that are identified in the book of Esther, as leis, os decretos que são identificados no livro de Esther, some of those laws, alguma desses decretos que está no livro de Esther, God's people o povo de Deus have known about through other stories, já conheciam através de outras histórias, through inspiration from other sources. por inspiração outras formas. One of them is an obvious one, Uma delas é bem óbvio, the Sunday law. é o decreto dominical. So you can see the Sunday law being identified in the book of Esther, Você consegue ver o decreto dominical no livro de Esther. but we knew about that long time ago. Nós já sabíamos disso há muito tempo atrás. There are some other laws in Esther Existem outras leis, outros decretos que foram postos no livro de Esther, that we've inferred or assumed are there, que a gente assume ou entende que está lá, but they were hard to prove. a gente não consegue provar essas leis. And there are a couple of laws Existem 2 daqueles decretos, that we may not even have ever seen. talvez que nós nunca vimos antes. Some people may have guessed at them, Talvez algumas pessoas tentaram adivinhar isso, but the book of Esther identifies mas o them. livro de Esther identifica isso. So Esther is the book of the church, Esther é um livro que fala da igreja, separation of 2 classes, separação de 2 classes, which is the parable of Matthew que é a 25. parábola de Mateus capítulo 25. And it's also, I'll call it this way, the book of the law, Também é conhecido como o livro da lei, or the book of decrees. ou o livro dos decretos. So we've been looking at this for the last 12 months, Nós estamos já estudando o livro de Esther nos últimos 12 meses, but recently mas recentemente we've begun to understand nós começamos a entender that the book of Esther que o livro de Esther is teaching us something more. está ensinando para a gente algo muito mais. It's not just an issue of what's happening internally in the church. Não é somente uma coisa, um problema que está acontecendo dentro da igreja. Whilst these internal things are happening, Enquanto essas coisas internas estão acontecendo dentro da igreja, there are some things happening externally. existem coisas que estão acontecendo externamente da igreja. And this is brought to view Isso aparece no livro, in verse 3. no versículo 3. But it's not that easy to see just in verse 3. Mas não é muito fácil você ver no versículo 3. So this 6-month period of feasting Então, esses 6 meses, período de festa, do banquete, is important to é understand importante entender in the context of this history. no contexto dessa história aqui dos reis. So I've already marked 3 Persian kings Ele já marcou para vocês aqui 3 reis persas and 3 decrees. E ao mesmo tempo, three angels' messages. 3 mensagens angélicas. But in this history you can identify 7 Persian kings, Mas nessa história você consegue identificar 7 reis persas dentro desses 3 decretos. and you can identify 7 thunders. E você ao mesmo tempo consegue identificar 7 trovões dentro das 3 mensagens angélicas. So the book of Esther No livro de Esther is right here. está bem aí. This is the book of Esther after number 2. O livro de Esther é logo depois do número 2, é logo depois de Dario.
And when we begin to understand the Book of Esther in relation to Daniel chapter 11, Quando a gente começa a entender o livro de Esther em relação a Daniel capítulo 11, specifically verse 2, especificamente versículo 2, then there's a new truth that's being brought to view in Esther. então existe uma nova verdade que traz para o livro de Esther. There's a warfare Existe uma guerra between Persia and Greece. entre a Pérsia e a Grécia. And Persia at the end of the world E a Pérsia no final do mundo is the United States. é representado pelos Estados Unidos. And Greece at the end of the E world Grécia no fim do is mundo the United é Nations. representado pelas Nações Unidas. So in the Book of Esther, No livro de Esther, we can see a line of truth being opened up nós vemos uma luz, uma nova verdade que está sendo demonstrada, that is teaching us at the end of the world que nos ensina que no final do mundo there's going to be a struggle between the United States and the United que Nations. existe uma guerra, uma batalha entre os Estados Unidos e as Nações Unidas. And it's going to happen in this time period between 9/11 and the Midnight E Cry. vai acontecer durante o período de 11 de setembro, o clamor da meia-noite. So we went to verse 6 Nós vamos então no verso 6. and we saw that verse 6 Nós vimos que no versículo 6 is confirming our understanding confirmou o nosso entendimento of fractals. dos fractais. Fractais. Sorry. T-A-I. Just an I here. Just an I. Dos fractais. We spent a lot of time Nós dedicamos bastante tempo confirming that the beginning of the Book of Esther begins at 9/11. confirmando que o livro de Esther, do capítulo 1, começa no dia 11 de setembro. And the way we did that A forma que nós fizemos isso, was by taking the phrase Shushan the palace pegando a frase, o palácio de Susã, and finding where it's used in the Bible. e a gente procurou onde que o palavra de Susã aparece, o palácio. We went to the book of Nehemiah. Nós fomos no livro de Neemias, We identified chapter 1 verse 1, chapter 2 verse 1. nós buscamos no capítulo 1, versículo 1, e também no capítulo 2, versículo 1 de Neemias. And when we did that, Quando nós fizemos isso, we saw that we identified the first month nós vimos que identificamos o primeiro mês and the 9th month. e o 9º mês. And this story here Nessa história ali em Neemias, is here está marcando ali no terceiro decreto, in the reign of Artaxerxes. no reino de Artaxerxes. So what we saw here, that when you see the 9th month and the first month, Quando nós vimos o 9º mês e o primeiro mês, and this is the first month, e esse é o primeiro mês, that we did a study on the 9th month, nós fizemos um estudo no 9º mês, 9º mês, and this 9th month becomes a symbol e esse 9º mês se transforma num símbolo, of 9/11. dia 11 de setembro. So here we have the 9th month here. Nós the temos first aí month. o 9º mês, o nono. So, was it in the reign of Artaxerxes, Nehemiah? Yes. Okay, fine. Thank you. Ali, número 2, ele mencionou que há uma guerra entre dois reis. Aham. Então seria entre a Medo-Pérsia e a Grécia. Ok. Grécia. Que representa portanto, uma guerra No final dos mundos. Os Estados Unidos e o Nações Unidas. Os Estados Unidos, a pergunta do irmão, quem que representa a Medo-Pérsia e quem que representa a Grécia? A Medo-Pérsia é representada, he just says who represents Greece and who represents Medo-Persia. I'll let you explain. Okay. So Persia, I'll just put MP A Medo-Pérsia equals the United States, é representada pelos Estados Unidos. and Greece Grécia, G-R-E, yeah, that's fine. is the Grécia United Nations. representa as Nações Unidas. E ONU, O-N-U, O-N-U, O-N-U. It takes some time to demonstrate and prove this, Demora um pouco de tempo para demonstrar e explicar isso. but the symbol that we're using to identify this A simbologia que nós usamos para identificar a Medo-Pérsia e os Estados Unidos is that the United States, é que os Estados Unidos, in Revelation 13, em Apocalipse 13, is identified by a beast that has two horns. uma besta que tem 2 chifres, And this is the horns of church and state, que são os chifres do protestantismo, da igreja e do Estado, and in the symbology of the United e na States, simbologia dos Estados Unidos it's the separation of these two. é uma separação desses dois. And we know the Medes and Persians Nós sabemos que os medos e os persas was a power that was
it was two nations coming together. Nós sabemos que são duas nações que se juntaram, a Meda e a Pérsia. So this is Revelation 13. Esse é Apocalipse 13. And if you went to Daniel chapter 8, Se você for em Daniel capítulo 8, you'd see here você vai ver também aí, that Medes and Persians are also identified by an animal with two horns. nós vemos também que a Medo-Pérsia é um animal representado por 2 chifres. So that's a very basic Essa é uma forma muito básica assim de explicar reasoning how you identify these two groups. como você identifica esses 2 grupos. We can also see that this would be France, Nós também podemos dizer que isso representa a França, but not France today. não a França hoje. This is France in prophetic history, Na França na história profética, and this would be Revelation 11, em Apocalipse 19, 11, obrigado. and this would be Sodom Que no caso seria Sodoma, and Egypt, Egito, I-A-G, I. I-T-O, Egito. So France becomes a symbol of two powers, França também aí representa um símbolo de 2 poderes. and when you look at this, you can identify these characteristics. Ao olharmos isso, nós conseguimos ver essas 2 características. And the most simple way to understand this one, Da forma mais simples de entender a Grécia, this was the second power, esse é o segundo poder, and this is the third power. esse era o terceiro poder. And so the power that comes after the United States, O poder que segue os Estados Unidos, o poder que vem depois dos Estados Unidos, in Revelation 17, em Apocalipse 17, is identified as 10 kings. é identificado como 10 reinos, 10 reis, Just R-E-I-S. It's 10 kings. São os 10 reis. And these 10 kings have one kingdom. E esses 10 reis possuem um reino. So this is how we identify that Greece, Essa é a forma que nós identificamos Grécia. according to Daniel 2, is the power that bears rule over all the earth. De acordo com Daniel capítulo 2, é o poder que vai governar todo mundo. So I hope that That's good. answers. Espero que isso respondeu a sua pergunta. Continuamos. Let's read Nehemiah chapter 2 verse 1. Vamos abrir Neemias capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. We're just reading that because someone asked a question Nós lemos isso daí porque alguém fez uma pergunta, if the book of Nehemiah was in the reign of Artaxerxes. se o livro de Neemias realmente estava durante o reinado de Artaxerxes. You'll see it says in his 20th year, Você vê aqui que no 20º ano dele, 457 BC no ano 457, was his 7th year, foi o 7º ano de Neemias. and this is 13 years later, Isso daí são 13 anos depois, but it's still in ok? his reign. Mas ainda no reinado de Neemias, de Artaxerxes. We read verse 5. Nós lemos verso 5. We already previously read 7 and 8, so we're not going to go over those again. Todos nós lemos versículos 6 e 7. A gente não vai ler isso de novo. We want to read verse 9. Nós queremos agora descer para o versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. One of the things that we emphasize a lot Uma das coisas que nós enfatizamos bastante, is that when you come to the second waymark or the second angel's message, quando você chega na segunda mensagem, no segundo ponto, things get doubled. as coisas são duplicadas, existe uma porção dobrada. We see this doubling over and over again in many different Nós vemos places. essa porção dobrada que se repete em vários lugares. So when we had read verse 5, it says there was another feast, Quando nós chegamos no versículo 5, que fala que nós tivemos uma outra festa, and it says everybody comes to the feast. e diz que todo mundo foi para essa festa. But if you connect that with verse 9, Se você conecta isso com o verso 9, let's read verse 9. versículo 9 está dizendo: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do rei Assuero. So verse 9 says there's a separate feast going on at the same time, Nós vemos no versículo 9 que existe uma segunda festa acontecendo ao mesmo tempo, but this is only for the women. mas essa festa só era para as mulheres. So you can see that there are two feasts going on. Você consegue que existem duas festas, dois banquetes que acontecem ao mesmo tempo. So here we see this doubling of feasts. Então nós vemos essa porção dobrada dos banquetes.
Now, at the very beginning of Esther, No começo de Esther, we identified the 5 main characters. nós identificamos os 4 caráteres principais. We identified Vashti and Esther, Nós identificamos Vasti e Esther, who both marry a king, que ambas vão casar com um rei. and they're women, so they represent the church. Só por serem mulheres, elas representam a igreja. And we saw that they represent God's church, the Seventh-day Adventist E church, nós vimos que ela representa a igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, who are married to Christ. que está casada com Cristo. If you look at the name of Ahasuerus, Se você procurar o que significa o nome do rei Assuero, just make sure I get it right, it means the Lion King. que significa o rei leão. So you can see identification just in his name, Você consegue ver só pelo nome do rei Assuero, that he has some kind of symbol connected with Christ. o nome dele significa algo com Cristo. But the primary evidence that we use is that these women are married to him. Mas a evidência primária que nós usamos é que essas mulheres são casadas com ele. So the 2 women are God's church, Então essas 2 mulheres representam a igreja de Deus. and the king is Christ. O rei Assuero representa Cristo. Then we identified Haman as the United States. Então nós identificamos Amã como os Estados Unidos da América. And the way we identified that, Na forma que nós identificamos isso, because he was the ruler or the father of 10 sons. porque ele era o pai, ele era o governante de 10 filhos, ele tinha 10 filhos. And then we saw that Mordecai Nós vimos que Mardoqueu, was identified sometimes as the Holy Spirit às vezes era identificado como Espírito Santo, in his role in advising Esther, no seu papel de aconselhar Esther, and sometimes Yes. as God's people, e às vezes também como o povo de Deus. when he, for instance, rides a horse Por exemplo, quando ele está cavalgando num cavalo and is lifted up in front of the people. e ele é exaltado no meio de todo o povo. Esclarecer uma coisa aqui. Posso ir? Okay, he just got a little question there. 2 mulheres casadas com o rei, ou seja, 2 mulheres casadas com Cristo, Com Cristo. Aham. ao mesmo tempo. Não. Vai ser divorciada. He's asking the 2 women, are they married with Christ at the same time? A pergunta é, Não. será que aqui está falando que as 2 mulheres estão casadas com Cristo ao mesmo tempo? Não. Brother Mark has told us about first the natural, then the symbolic. O irmão Marco falou primeiro do natural, depois do simbólico. So if you go through the literal history of Se this, você vai pela história literal disso, we're here in the Book of Esther, chapter 1, nós estamos no capítulo 1 de Esther, and there's 6 months. existe 6 meses. And here there's this meeting that's going on. E aí durante esses 6 meses tem esse encontro, essa reunião que está acontecendo. I can't remember if I mentioned this clearly enough just a moment Eu ago, não sei se eu expliquei de uma forma clara para vocês um pouquinho atrás. but this 6-month feast Essa banquete de 6 meses is a war planning meeting. é uma reunião de planejamento de guerra, de So that- batalha. So this king Esse rei is planning to make war está planejando fazer guerra against the Greeks. contra os gregos. O Assuero está planejando fazer guerra contra os gregos. In this history, Nessa história, the United States os Estados Unidos is going to start positioning itself vai estar posicionando dentro de si to stand in opposition para ficar de pé em oposição against the world. contra o mundo. And when I mean the world, I mean the United Nations of the O world. que ele está falando, mundo, são as Nações Unidas do mundo. So we are suggesting O que nós estamos sugerindo, that some issue is going to arise algum assunto ocorrerá where there will be a disagreement between these 2 empires. que vai ter um desacordo entre esses dois impérios, os Estados Unidos e as Nações Unidas. In terms of Revelation 17, the 6th and 7th head. Você vê em Apocalipse 17, fala do 6º e o 7º reino. It says this is in the 3rd year. Fala que isso é no 3º ano. Then if we jump into the future, Se você avança para o futuro isso, you'll see that there's a 4-year gap here, você vai ter 4 anos de espaço, approximately. aproximadamente. And then in the 7th year, Então, no 7º ano do rei Assuero, he's going to marry Esther. ele vai casar com Esther. And it's this history here E essa história aqui, that's been identified by Daniel 11, verse 2. que está sendo identificada por Daniel, versículo 2. The time period between the divorce of Vashti O período de tempo que passa desde o divórcio de Vasti and the marriage of Esther. e o casamento de Esther, He goes to war with the Greeks. ele vai e entra em guerra contra os gregos. And the history of this is
well known and well understood. Essa história que acontece aqui nesses 4 anos durante esse período, é uma história muito bem documentada. So I've already said that this person's name is Ahasuerus in the Bible. Eu já falei para vocês que na Bíblia esse rei se chama Assuero, But in the world, his name is Xerxes. mas no mundo o nome dele se chama Xerxes. That's how you spell Xerxes. Xerxes, No. X-E-R-X-E-S. So this Xerxes Então esse nome Xerxes, que é o mesmo Assuero, is the king of the Persians é o rei dos persas, that takes all of his realm. que leva todos o seu reino So the United States, para que então os Estados Unidos the United Provinces, junta todas as províncias, as repúblicas unidas dos Estados Unidos, are all going to come together todos vão se juntar on some issue e num assunto and have a struggle with the world. e vão ter uma dificuldade com o mundo. The story of this, Essa historically, Hã? the historical story O fato histórico que aconteceu aí, is normally identified by the battles at Thermopylae and Salamis. essa história, esse fato foi a batalha de Termópilas e And Salamis. Salmas. São 2 batalhas que aconteceu. Most people identify this as the battle between the 300 Spartans Muitas pessoas conseguem lembrar disso sobre aquela batalha dos 300 Spartans, né? and Xerxes the king. E o Xerxes é o rei. And he comes away from this battle E ele sai dessa batalha disgraced. em desgraça, assim, like disgrace, like in destroyed or sad or. Because he didn't wipe out the Greeks. Ele saiu assim desconsolado porque ele não conseguiu completamente eliminar os gregos. He failed in his mission. Ele falhou na sua missão. Then he comes back and he marries Então Esther. quando ele volta, ele casa com Esther. So that's a literal history. Essa é uma história literal. Ali depois do asterisco ali tem 4 anos, mais ou menos 4 anos. O asterisco significa 4 anos, no intervalo do começo do livro de Esther para o segundo capítulo de Esther. E nesses 4 anos, essa batalha que ele explicou do rei Xerxes contra os gregos, quando são os 300 Spartans. Ok, got it, let's continue. Let's go on to verse 10. Vamos abrir agora o versículo 10. Oh, no, sorry, I got distracted. Mais uma coisinha aqui, eu fiquei distraído aqui com a Verse 5 and verse 9, we want to make an important point here. Versículo 5 e versículo 9, nós estamos fazendo um ponto importante aqui. Ahasuerus, Assuero, who is a representation of Christ, que é uma representação de Cristo, is making an important point here. ele está trazendo para a gente um ponto importante aqui. Right here, Nesse ponto ali do clamor da when meia-noite, this banquet starts, quando o segundo banquete começa, but there's 2 of them, mas aí tem 2 banquetes, porção dobrada, you'll see você vai ver, it doesn't say these words, na Bíblia, né, não fala essas palavras, but you see the effect of it. mas você vê o efeito disso. Verse 5 says all the people, Aqui no versículo 5 falam todas as pessoas, todo o povo. and verse 9 says the women. E no versículo 9 fala somente as mulheres. So you know, Se você vê, In você verse conhece 5, o versículo 5, when it says all the people, quando fala todo o povo, it means the men. quer dizer os homens. Had been men. Homens, H-O-M-E-N-S. And women, Mulher, M-U-L-H-E-R-E-S. so right here, Nesse ponto aí, you see there's a separation being made você vê que existe uma separação sendo feita between men and women. entre homens e mulheres. Now, why would that make any difference to Por us? que você acha que isso teria qualquer significado para a gente? Qual a importância disso? Most people A maioria das pessoas, would say the reason for this in this story as pessoas diriam, isso aconteceu nessa história, a razão disso is the following: é o seguinte, that in that period of Earth's que history, naquele período da história dos Medo-Persas, the men and the women were kept separate os homens e as mulheres foram mantidos separados for various reasons. por várias razões. Modesty, Por modéstia, headship, quem estava na liderança, men having
undue authority over women. o homem tendo ter autoridade sobre a mulher. They would explain it in this kind of context. Algumas pessoas explicariam nesse tipo de contexto. But the way we understand Mas a this forma que nós entendemos isso is that at this waymark é here, que nesse ponto ali, onde está marcando, which we've identified to be the midnight que nós cry, identificamos como o clamor da meia-noite, the Lord is making a statement about men and women. Deus está fazendo aqui um relato entre homens e mulheres. So there's this statement or this message Então existe uma declaração, uma mensagem says that we must separate men and women. que nós temos que separar homem de mulheres. Now we can identify that men Nós podemos identificar que homem, represent kings que representa reis, R-E-I-S, representa reis. and women represent church. A mulher representa igreja, I-G-R-E-J-A. So we have a separation between church and state. Nós estamos vendo aí com essa simbologia a separação entre igreja e Estado. The reason why this statement's being made here, A diferença, a razão que essa separação está sendo feita aqui, because this is a message that's being given. que isso é uma mensagem que está sendo dada. And this message is being given at this point A mensagem que está sendo dada nesse ponto, because there's something going on. porque existe algo que está acontecendo. Now, you can't see what's going on in the Book of Esther, Você não consegue ver o que está acontecendo no livro de Esther. so you'd have to bring in other lines of prophecy to demonstrate Você this. tem que trazer todas as linhas proféticas para você poder explicar essa separação. But right here, Porque naquele clamor da meia-noite, there's a crisis about the marriage issue. existe uma crise com relacionamento ao casamento. This is not a literal marriage Nós não issue. estamos falando de casamento literal aqui. This is symbolic or spiritual. Nós estamos falando de algo simbólico, algo espiritual. So this is the marriage between the church and the state. Onde vai existir um casamento entre a igreja, né, apostatada, com o Estado. And the definition of the marriage between the church and the state E a definição entre o casamento da igreja com o Estado is the image of the é beast. chamada a imagem da besta. So there's an image of the beast that's been agitated at this point. Nesse ponto do clamor da meia-noite existe algo relacionado, agitado com a imagem da besta. In fact, it's more than agitated, it's being built. Não é simplesmente estar agitando, mas sim está sendo formada, está sendo elevada, And what does this construída. teach us? O que essa separação entre homem e mulher nos ensina? This teaches us Nos ensina aqui that we need to que understand nós precisamos entender what this issue is about the image of the beast, o que significa esse assunto da imagem da besta, because we should have a message porque nós temos que ter uma mensagem that wars or argues against que this, vai lutar, que vai contra essa ideia, symbolized by the separation of church and state, simbolizado pela separação entre igreja e Estado, or the men and the women. ou mulheres e dos homens. So there's a lot of truth just in these small symbols that we see. Existem muitas verdades, como vocês podem ver, nesses pequenos símbolos que a gente colocou aí. As I say, this is not our primary evidence, De novo, isso não é a nossa evidência primária, because it's identified in many other lines of porque nós prophecy. podemos provar esse assunto de igreja e Estado em diferentes linhas proféticas. But for me, Mas para mim, in the Book of Esther, ver isso no livro de Esther it does it really nicely. faz tão bonito, né? Você consegue ver essa separação. And if you didn't notice it and you just read over Se it, você não percebesse isso e passasse por cima disso e não you visse, just think this is a nice story. você vê, essa é uma história legal, né? Uma história bacana. But when you can see it, Mas quando você consegue ver esses detalhes, to me it just brings a smile on my face. para mim traz um sorriso na minha face. Verse 10. Versículo 10. We'll read verse 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas e os 7 camareiros que serviam na presença do rei. Do you want me to read 110, right? E os 7. Os 7 camareiros. Os 7 camareiros. Ok. Now, in the King James it calls them 7 chamberlains. Na versão do King James fala 7 camareiros. And it says that they serve in the presence of Ahasuerus. E falam que eles serviam na presença do rei Assuero. If you go back to the original, Se você voltar para o original, in the Hebrew, no hebreu, it doesn't. This word chamberlain essa palavra camareiro, actually means eunuchs. o que significa essa palavra camareiro do hebraico, significa eunucos. So what's been identified here O que está sendo identificado aqui is 7 eunuchs
Está identificando 7 eunucos. So we're right here Nós estamos aí nesse ponto. because we had 180 Nós days tivemos uma festa, um banquete de 180 and then dias. 7 days of Depois feasting. 7 dias de festa. And it says on the Banquete. 7th day. E fala no 7º dia. So this number 7 Esse número 7 is going to symbolize vai simbolizar that we're now in the controversy que nós agora estamos na controvérsia over the 7th day. sobre o 7º dia, sobre o sábado. We spoke in an earlier presentation Nós falamos nas apresentações anteriores that this que essa história de 11 de setembro, a decreto dominical, the 6th day, representa o 6º dia, o dia de preparação. and this E esse ponto daí para frente was the 7th day. representa o 7º dia. And we saw Nós vimos que in the creation story na história da criação that Adam and Eve were married que Adão e Eva se casaram on the 6th day. no 6º dia. That was the issue. Esse foi o assunto. And so it doesn't surprise us that this is the issue that's brought to view in the image of the beast. Não me surpreende que esse é o assunto que nós vemos relacionado à imagem da besta. Because in the story of Genesis, Porque na história de Gênesis, man and women are supposed to be together. homem e mulheres têm que ser juntos, But in the spiritual, mas na forma espiritual, they're supposed to be separate. eles têm que ser separados na forma espiritual. So here we are at the 7th day, Aí nós estamos agora no 7º dia, marking the Sunday law. marcando a lei dominical. And it introduces E introduz pra gente these 7 chamberlains or 7 eunuchs. esses 7 camareiros, os 7 eunucos. And let's read verse Vamos ler agora o versículo 11. 11. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. So here's a calling that's being made on this Você vê que day. tem um chamado que está sendo feito nesse dia. Now these 7 chamberlains or 7 eunuchs, Esses 7 camareiros, esses 7 eunucos, if you look at the role of what a eunuch is, você procurar o que significa a palavra, qual é o trabalho, qual é a função de um eunuco, o que ele tem que fazer. I presume we will understand what a eunuch is. Eu acho que nós entendemos o que é um eunuco. It's a man who's been castrated, É um homem que foi castrado. and the reason for E a that razão disso is é because these men were put in charge of the women or porque esses homens eram responsáveis por cuidar das mulheres, of the harem or do harém do rei. all the women that the king owns. Do harém dos reis. Esses eunucos tinham essa função. Sometimes Às vezes, important officers in the land oficiais importantes da lei, da terra, do reino, who are not in charge of women, que não era responsável pelas mulheres, they're also turned into eunuchs as well. eles também às vezes se transformavam em eunucos. And the reason for that is so they can't have children A razão dela é porque eles não podiam ter filhos and present a threat to the throne. e ser uma ameaça para o reino, né, para o trono, para os filhos deles. So we know Daniel and his 3 comrades were made eunuchs, Você sabe que Daniel com seus 3 companheiros eram eunucos. but the 7 chamberlains that are brought to view here, Mas esses 7 camareiros, esses 7 eunucos são trazidos na história agora. this is the classic understanding of a eunuch, Essa é uma identificação clássica de um eunuco. a man who's in charge of the women. O homem que era responsável de cuidar das mulheres, né, do harém. So these 7 chamberlains Esses 7 camareiros are representing estão church. representando a igreja. They're representing some kind of church power. Está representando algum tipo de poder da igreja. And let's drop down to verse 14. Vamos descer agora no versículo 14. Mas prosseguir com uma informação, um esclarecimento. Ele diz que Daniel e seus eunucos eram eunucos. Então há uma referência histórica, um espírito de profecia, uma literatura secular que confirma isso. Na Bíblia fala. A Bíblia fala que Daniel capítulo 1. Pastor, he asked if it's in the Bible something that says they were eunuchs, Daniel and his friends. But in Daniel chapter 1 it says that. Yeah, I believe, yeah. Daniel capítulo 1 fala que eles são eunucos. So verse 14. Versículo- Actually, we'll read verses 12 to 14. Vamos ler o versículo 12 ao 14. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medas que viam da face do rei e se assentavam como principais no reino.
12 to 14. Up to 40, yeah. So what we can see O que nós podemos ver aqui is there's 7 men who are connected to these women, você vê que tem 7 homens que estão conectados com essas mulheres. and there are 7, it calls them, I think it calls them wise men, verse 13. They call him. Eles Then the chamam king ele says to the de. wise men. Não, peça mesmo que viu na Verse frase. 13. Não, it doesn't say wise men na minha. Verse Okay. 13. Fala príncipe dos pés. A palavra que usa no King James fala homens sábios, do original. So there's these 2 groups of men Nós vemos esses 2 grupos de homens who are going to come que vão and make some kind of decision about what's going e on. eles vão fazer uma decisão do que estava acontecendo. So here we saw a separation Então nós vemos aí uma separação, between the men and the women, uma separação entre homem e mulher. and now we're going to see Agora nós vamos ver symbolically portrayed between these 2 groups of 7 de uma forma simbólica tentar demonstrar esses 2 grupos de 7, os camareiros e esses 7 príncipes, that there's a coming together. que existe uma reunião dos 2. So I'm going to write the men and the women Homens e mulheres are coming together here, estão se juntando aí, symbolized simbolizado by the 7 chamberlains pelos 7 camareiros, porque eles cuidavam das mulheres, and these 7 wise men. e os 7 príncipes, os 7 sábios, os 7 homens sábios. Both of these groups Que ambos esses grupos, are going to now deal with this issue, eles vão ter que resolver esse problema, which is the issue of Vashti's disobedience. que é o assunto da desobediência de Vasti. So here there's a separation of church and Então state, existe uma separação da igreja e Estado no clamor da meia-noite, and this is identifying e no decreto dominical está identificando when Vashti has come to her end quando Vasti chega no seu final, in a disappointment, no desapontamento. we see that church and state are unified. Nós vemos que a igreja e Estado se unificam. So the unification of church and state, A unificação entre igreja e Estado and it's the same time that Vashti é ao mesmo tempo que Vasti is disobedient. está desobediente. We turn to Isaiah chapter 4. Se você abre sua Bíblia em Isaías capítulo 4, We just want to look at some verses nós vamos ler alguns versículos lá to fill in some of this information. para que possa preencher alguma dessas informações. So Isaiah chapter 4, we'll read verse 1. Nós vamos ler o versículo 1. Isaías capítulo 4. Isso é- Confundiram 2 coisas. Os 7 eunucos e os 7 príncipes. Os 7 príncipes The 7 principes, correto, e os 7 eunucos representa os que cuidavam das mulheres. He's asking, a pergunta é quem significa os eunucos, quem significa os 7 homens? Who represents the 7 eunuchs and who represents the 7 wise men? The question is. Let's read through some of these verses, then I'll answer that question. Vamos continuar lendo, a gente vai te respondendo em seguida. So let's go to Isaiah chapter 4, verse 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. So when it says in that day, O que está falando aqui, naquele dia, you can show that você that pode day mostrar que aquele dia is this day here, the 7th day. está levando a gente para o decreto dominical, o 7º dia. This is the Sunday law controversy. Isso aqui é a controvérsia do decreto dominical. And in that day, E naquele dia, 7 women, 7 mulheres, 7 churches, 7 igrejas, the perfect number, the complete number, o número perfeito, o número completo, all the churches todas as igrejas, are going to take hold elas vão lançarão mão de um homem. and they say that they're going to eat their own bread, Eles falam que vão comer o seu próprio pão, wear their own apparel, vão vestir a sua própria vestidura, but they want to be called by his name. mas eles querem ser chamados pelo nome dele. So these women, these Essas mulheres, churches essas igrejas are coming into some kind of agreement vão chegar a algum tipo de acordo, because of the controversy that's happening here, porque a controvérsia que está acontecendo aí, which is basically the world is coming to its knees, que no caso é o mundo está caindo nos seus joelhos, and they're looking for someone to solve the problem. eles estão procurando para alguém resolver o problema. So this man is the papacy, Esse homem representa o papado, as far as I understand it in that verse. dessa forma que eu entendo naquele verso. But the point I'm only bringing up there O ponto que eu quero trazer de lá,
those 7 women que aquelas 7 mulheres is the same symbol as these 7 eunuchs. é o mesmo símbolo. As 7 mulheres de Isaías é o mesmo símbolo dos 7 eunucos. So at the same time, Sete mulheres de Isaías, a mesma. 7 eunucos. 7 eunucos. 7 camareiros. Mas aí não traz problema com homem e mulher? Não, eram os homens. Como as 7 mulheres He- podem He's asking how can 7 women represent 7 men, you know, the eunuchs. I think he didn't get the eunuchs represent the ones that take care of the woman. Ok, como 7 mulheres em Isaías 7 pode representar esses 7 camareiros, chamá-los eles de mulheres? lost my train of thought now. So, these 7 women in Isaiah 4 Essas 7 mulheres de Isaías capítulo 4 identifying all the churches está representando todas as igrejas coming together into alliance with the que papacy. estão se ajuntando, fazendo uma aliança com o papado. And at the time when God's church is in disobedience to him, No mesmo tempo que a igreja de Deus está em desobediência com ele, and we'll see that she's going to be divorced, ela, no caso, ela vai ser divorciada. at this time, Naquele tempo, naquele ponto, I'm saying that this demonstrates there's going to be a union of church and state. o que eu quero dizer, the 7 men, the 7 women, Yes. o que eu quero demonstrar com esses 7 príncipes, com esses 7 eunucos, representa a união de church and state, Church and state. representa a união entre igreja e Estado. So this issue began back here, Esse assunto de união entre igreja e Estado começa com a imagem da besta lá atrás, where God was given a message of separation. onde fala para ter essa separação na história, né, dos reis. By the time you get to the Sunday law, Isso continua progredindo até você chegar na lei dominical, this image of the beast e essa imagem da besta is now actually enforced. está agora sendo reforçada. So I'm identifying that these 7 O eunuchs que eu estou tentando identificar e mostrar que esses 7 eunucos become a symbol se transformam num símbolo of these 7 women, these 7 churches. dessas 7 mulheres, dessas 7 igrejas de Isaías 4. Because these 7 eunuchs are in charge of the churches. Porque esses 7 eunucos são responsáveis pelas mulheres, pelas 7 igrejas, pelas 7 mulheres. So the 7 eunuchs are in charge of women. Então os 7 eunucos são responsáveis das mulheres. So if we go to Revelation chapter 4, Se você abre Apocalipse capítulo 4, verse 5, versículo 5. Four, five, right? Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. so it says 7 lamps Fala que 7 lâmpadas, L-A-M-P-A-D-S. There's something a little... Yeah. D-S, lâmpadas. P-A-D, lâmpada, A-S. So 7 lamps Que as 7 lâmpadas, are brought to view here. elas entram nessa história. So let's go back to Revelation chapter 1 verse 20. Agora abre Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. So here we see that the 7 lamps, Nós vemos aqui que as 7 or the lâmpadas, 7 candlesticks, que significa que são 7 castiçais, are 7 churches. são 7 igrejas. Igrejas. I, Is that this? no. This the other one. Igreja. This one here. Oh yes. Igreja. So these 7 lamps Então nós vemos que essas 7 lâmpadas é uma representação de 7 igrejas. are these 7 churches. So you can see that this number 7, Você consegue ver que os números 7, which is identified in Isaiah with about these 7 women, e que também está identificado em Isaías capítulo 4 como 7 mulheres, these eunuchs in Esther esses eunucos em Esther are representing these
7 lamps. estão representando essas 7 lâmpadas. Now I know in Revelation here, Eu sei que em Apocalipse aqui this is talking about the 7 churches of chapter 2 and chapter 3. está falando sobre as 7 igrejas do capítulo 2 e 3. But I'm picking up this number 7, Mas eu estou pegando esse número 7, which is in connection to churches. que está conectado com igrejas. So that's all I'm doing. I'm picking up this phrase 7 Eu churches. estou pegando essa frase 7 igrejas, And here I'm picking up 7 eunuchs. e ali eu estou pegando 7 eunucos, 7 camareiros. And I'm saying they're the same symbol. Eu estou usando isso no mesmo símbolo. I'm not trying to say that these are the 7 churches of Revelation. Eu não estou falando que eles são as 7 igrejas de Apocalipse. And then we have these 7 wise men. E nós temos esses 7 príncipes, esses 7 homens sábios. And there it says that they see the face of the king. E ali fala que eles viram a face do rei. It says that in verse 14. No verso 14. 1:14. Do you want to read that or no? We Não. just read the last. It says at the end of it, E we saw the king's face. viam a face do rei e se assentavam como príncipes no reino. Now we know that Christ has this dual role Nós sabemos que Cristo possui esse rol duplo, of being a priest and a king. sendo o sacerdote, A priest. sendo and a um king. sacerdote e ao mesmo tempo sendo rei. So in the book of Esther, No livro de Esther, especially chapter 1, especialmente capítulo 1, you see him identified as a king. você vê ele sendo identificado como um rei. Now a king is state power. Um rei significa poder estatal. So if we read Matthew chapter 18 verse 10, Se nós limos Mateus capítulo 14, verse 18 verse 10. I'm sorry, Matthew what again? 18 verse 10. Mateus capítulo 18, versículo 10. Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que estás nos céus. So we see that this idea of these men Nós vemos que a ideia desses homens who see the face of the king que viam a face do rei is again here brought to view. está aqui também trazendo de volta. But I want to pick up this idea of they seeing the king's face. Eu quero pegar essa ideia de ver a face do rei, essa ideia. And the king is representing state. E o rei está representando o Estado. So we have state Então nós temos Estado, and church. igreja, King, I put kings, king. fine, reis, Estado, e a mulher representa a igreja. And both of these people Ambas essas pessoas are coming together estão se juntando to make a decision. para fazerem uma decisão. Does that answer your question? Isso respondeu a sua pergunta? Se não, a gente responde daqui um minutinho no intervalo, que já estamos acabando. No intervalo a gente responde. A gente responde no intervalo. A gente já responde no intervalo. He's asking if we can do a break right now, because of time, or you want to finish this thought? Okay, we can break, yeah. We can break? Okay, so let's break. Vamos fazer um intervalo. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai, we thank you for your goodness and mercy towards nós us. agradecemos pelas suas misericórdias e bondade. Father, as we delve into the depths of the Book of Esther, Senhor, ao continuarmos a estudarmos as profundidades do livro de Esther, and we see confirmation nós vemos confirmações of many of the things that we already understand, de muitas das coisas que nós já estávamos conhecendo, entendendo. we want to thank you. Nós queremos te agradecer, Senhor. Not only that you're confirming these things, Não somente que o Senhor está confirmando essas coisas, but just for the sheer pleasure of opening your word mas simplesmente pelo prazer de poder compartilhar a sua palavra. and seeing history being fulfilled E vemos que a história está se cumprindo. in a beautiful and charming story. Nessa uma história tão bonita e charmosa. We thank you, Father, in the name of Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amen. Amém.